Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa resolução de questão. Nós temos duas questões para que a gente possa destrinchar os temas do direito do consumidor para que você venha acertar na tua prova. Foram duas questões relativamente fáceis, mas que de alguma forma nos fizeram pensar um pouco mais sobre a relação de consumo e a garantia legal. Vou trabalhar com vocês a primeira questão que nós temos aqui do direito do consumidor e vou me apresentar para você, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Bruno Soper, sou professor de Direito do Consumidor e nós temos uma dinâmica um pouco diferente nas nossas aulas de Direito do Consumidor e você vai ver aqui na nossa resolução de questão, tá certo? Então não estranha, me acompanhe nas redes sociais, te faço um convite para que você, ao assistir essa aula, que está sendo gravada neste momento, que você tire uma foto da tela e me marque no meu Instagram, chamado @advogadoatuante, para que eu possa estar repostando nas minhas redes sociais e te conhecendo um pouco mais, e te trocando fazendo uma interação maior também nas redes sociais, não somente aqui na nossa aula. Tá certo? Posso contar contigo? Então tá, muito bem. Vamos lá, primeira questão que nós trouxemos para o nosso simulado é a seguinte questão. A concessionária de veículo X adquiriu da montadora 30 unidades de veículo do mesmo modelo e de cores diversificadas, a fim de guarnecer seu estoque, e direcionou 3 veículos desse total para uso próprio da pessoa jurídica. Ocorre que 5 veículos apresentaram problemas mecânicos decorrentes de falha na fabricação, que comprometiam a segurança dos passageiros. Desses 5 automóveis, um pertencia à concessionária e os outros 4 a particulares que adquiriram o bem na concessionária. Entendeu? Então vamos lá. A concessionária X adquiriu da montadora 30 unidades. Dessas 30 unidades, 3 ficaram com a própria concessionária e as outras unidades foram disponibilizadas para os consumidores que foram até lá para adquirir determinado veículo. O que aconteceu? Aconteceu que 5 desses veículos, né, dos 30, 5 não apresentaram problema. Um era da concessionária, que adquiriu para uso próprio, e os outras 4 simplesmente foram vendidos para os consumidores. Então, a alternativa, a questão nos traz a seguinte situação. Neste caso, com base no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta. E qual vai ser a alternativa correta? Nesse caso, a alternativa A. Entre os consumidores particulares e a montadora, inexiste relação jurídica, posto que a aquisição dos veículos se deu na concessionária. Guarda bem isso. Alternativa B. Entre os consumidores particulares e a montadora, por se tratar de falha na fabricação, há relação jurídica protegida pelo CDC. A relação jurídica entre a concessionária e a montadora, no que se refere à unidade adquirida pela pessoa jurídica para uso próprio, é de direito comum civil. Alternativa C. Existe entre a concessionária e a montadora relação jurídica regida pelo CDC, mesmo que ambas sejam pessoas jurídicas, no que diz respeito ao veículo adquirido pela concessionária para uso próprio e não para venda. Alternativa D. Somente há relação jurídica protegida pelo CDC entre o consumidor e a concessionária, que deverá ingressar com ação de regresso contra a montadora, caso seja condenada em ação judicial, não sendo possível aos consumidores demandarem diretamente contra a montadora. Bom, essa questão ela está nos trazendo uma matéria que existe dentro do direito do consumidor, que é, na verdade, a relação jurídica entre as partes. Todo mundo sabe que consumidor é aquela pessoa física que adquire determinado produto ou serviço no comércio e ele acaba se tornando consumidor, seja no comércio, adquire determinado produto ou serviço no produto do fabricante também. Então, essa é a característica, é o que a gente consegue perceber com mais facilidade. Entretanto, nós temos também a possibilidade do consumidor ser uma pessoa
jurídica. Olha que interessante. Então, não é somente a pessoa física que é considerado consumidor, mas sim a pessoa jurídica também. Como há essa diferenciação? Como saber que uma pessoa jurídica ela é considerada consumidora e quando ela não é considerada consumidora? É muito simples. É fácil da gente resolver essa questão se a gente tem os conceitos bem alinhavados, bem marcados, para que a gente possa conseguir responder essa questão. Pessoa física, ok. Pessoa jurídica, quando ela é considerada consumidora, quando ela é a última pessoa daquela adquirir aquele produto para o seu consumo próprio. Ou seja, nós temos a empresa X, que ela adquiriu determinado produto e ela está consumindo aquele produto. Então, na nossa alternativa, nós temos que, via de regra, a concessionária ela adquiriu 3 veículos para uso próprio. Nesse caso, esses 3 veículos são veículos que estão sendo adquiridos e há uma relação de consumo entre a concessionária e a montadora, a fabricante dos veículos. Então, nesse caso, sim, existe esse vínculo jurídico regido pelo CDC. Quando que nós temos uma situação onde não há relação jurídica de direito do CDC, mas sim uma relação jurídica civil entre uma empresa, entre 2 empresas. Quando aquela empresa que adquiriu aqueles produtos, ela acaba reinserindo no mercado aqueles produtos. Então, nesse caso, via de regra, que nós temos aqui, frente à nossa questão, trazendo esses conceitos para dentro da nossa questão, nós conseguimos entender que, primeiro, 3 veículos adquiridos pela concessionária, ela vai, sim, ser considerado consumidora. Agora, o restante, os outros 27 veículos, ela está reinserindo no mercado, ela está vendendo para o consumidor, para você, para mim, que queira entrar na concessionária para adquirir determinado veículo, e ela está repassando, digamos assim, está reinserindo na relação de consumo esses produtos. Então, nesse contexto, dos 27 veículos, não há uma relação de consumo, mas sim uma relação civil entre a concessionária, tá certo? A concessionária e a montadora. Ficou claro? Tendo bem fixado esses conceitos, aí nós conseguimos responder a nossa questão com muito mais facilidade. E também nós vamos lembrar que a responsabilidade aqui ela é solidária, ou seja, independe, ela é objetiva e solidária. Então o consumidor ele pode tanto exigir a reparação de eventual vício, né, um defeito de fabricação, também tanto da concessionária quanto da montadora, porque ele acabou adquirindo esse produto na concessionária, mas quem montou foi a fabricante, tá certo? A montadora. Então, a alternativa A, nós temos aqui, entre os consumidores particulares, ou seja, os clientes, né, e a montadora, inexiste relação jurídica, posto que a aquisição dos veículos se deu na concessionária. Se o veículo ele é da montadora, existe sim relação jurídica. Aonde que está o erro nessa alternativa aqui? Nesse IN. Então, nesse caso, essa alternativa, para estar certa, ela teria que dizer que entre os consumidores particulares e a montadora, existe relação jurídica, posto que a aquisição dos veículos se deu na concessionária. Então, existe sim, essa parte para frente não precisava existir. Então, existe sim relação jurídica entre o consumidor e a montadora e a concessionária. Tá certo? Vamos lá. Alternativa B. Entre os consumidores particulares e a montadora, por se tratar de falha na fabricação, há relação jurídica protegida pelo CDC. A relação jurídica entre a concessionária e a montadora, no que se refere à unidade adquirida pela pessoa jurídica para uso próprio, é de direito comum civil. Olha que interessante. Até aqui, a primeira parte nos traz uma alternativa correta, aparentemente.
Porém, daqui em diante, a relação jurídica entre a concessionária e a montadora, no que se refere à unidade adquirida pela pessoa jurídica para uso próprio, olha que interessante, pessoa jurídica para uso próprio é de direito civil comum. Errado, aqui a regra ela é o próprio CDC. Então, nesse caso, somente aquelas 3 unidades que foram adquiridas para uso próprio, ela vai sim ser considerada consumidora. Então, não necessariamente somente uma pessoa jurídica adquirindo de uma outra pessoa jurídica, nós temos uma relação cível entre elas. Não, tudo se é equilibrado conforme a teoria finalista da norma. Ou seja, se você foi adquirido determinado produto ou serviço como destinatário final daquele produto, aí, nesse caso, nós temos, diante dessa situação, uma relação de consumo. Alternativa C, existe... Vamos apagar aqui. Alternativa C, existe entre a concessionária e a montadora relação jurídica regida pelo CDC, mesmo que ambas sejam pessoas jurídicas, no que diz respeito ao veículo adquirido pela concessionária para uso próprio e não para venda. Vocês enxergam que essa questão está correta, tá certo? Porque existe entre a concessionária e a montadora uma relação jurídica, somente para aqueles veículos que foram adquiridos para uso próprio, que é o que está nos trazendo aqui essa questão. Então, você percebe que os conceitos, eles estão sempre presentes no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, você entendendo o conceito, você consegue dirimir, né, essas questões com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Somente o examinador aqui está nos cobrando, né, saber o conceito entre pessoa consumidor, né, pessoa física e pessoa jurídica. Então, letra C está correta. É a alternativa adequada. Alternativa D. Somente há relação jurídica protegida pelo CDC entre o consumidor e a concessionária. Negativo. Entre o consumidor, a concessionária e a fabricante também, a montadora, que deverá ingressar com ação de regresso contra a montadora caso seja condenada em ação judicial, não sendo possível aos consumidores demandarem diretamente contra a montadora. Errado. O consumidor ele pode ingressar com uma ação judicial tanto em face da montadora quanto da concessionária. Então, existe essa possibilidade. A responsabilidade aqui ela é solidária, ou seja, ambos responderão solidariamente. Ah, mas o fornecedor de produto, no caso a concessionária, ela somente está revendendo, né, o produto da fabricante, mas não quer dizer, ela está reinserindo aquele produto na relação de consumo, no mercado, e houve uma relação de consumo do consumidor para com ela. Então, nesse contexto, está equivocado essa alternativa por conta disso. Entendeu bem como é que funciona essa questão, né, do direito do consumidor na relação de consumo, quem são os consumidores, pessoa física e pessoa jurídica? Eu vou trazer para você um elemento até além, que a pessoa fornecedor pode também ser uma pessoa física. Não necessariamente fornecedor ele vai ser somente a pessoa jurídica. E você que está aí, que acertou essa questão, parabéns! Parabéns para você, fico muito feliz, super feliz que você tenha acertado. E você que eventualmente você se equivocou, marcou outra alternativa, fica tranquilo, te acalma, respira fundo, tá tudo certo, entendeu? Vai ficar tudo bem. Esse é o momento da gente errar, mas o momento da gente acertar é no momento da nossa prova. Ivando, esse cantor fantástico, né? O rei do brega, ele acabou fazendo uma música que justamente ajuda os alunos, os meus alunos, a entenderem qual é a diferença, né, desses conceitos entre relação jurídica. Nós temos também consumidor, nós vamos ver melhor na nossa aula, questão do consumidor, de consumidores por equiparação, que são aquelas pessoas que não têm nenhuma relação jurídica com o prestador de serviço ou talvez até mesmo o fornecedor.
tá certo? Mas isso vai ficar conteúdo, né? Nós vamos trinchar melhor esse conteúdo na nossa aula. Então fica ligadinho também que é importante resolver isso aqui, mas ó, presta atenção na aula, hein? E Vando fez a musiquinha pra gente saber diferenciar, perdão, essa relação jurídica, né, existente entre as partes. Bom, você conhece qual é a música que Vando fez sucesso? Somente Fogo e Paixão. Então, já sabe qual é a dinâmica, só vamos cantar ela aqui. É bem fácil de cantar, eu vou falar a letra para você, e aí você decora e canta comigo no outro lado, hein? Quero ver tu gravar um stories cantando junto comigo e me marcando na rede social ali, @advogadoatuante, para a gente poder compartilhar também e ficar todo mundo animado com essa resolução de questão. Consumidor é pessoa física e jurídica. Fornecedor também é pessoa física. Consumidor, por equiparação, são aqueles que não têm nenhuma relação. Então a música fica mais ou menos assim. Consumidor é pessoa física e jurídica. Fornecedor também é pessoa física. Consumidor, por equiparação, são aqueles que não têm nenhuma relação. Consumidor é pessoa física e jurídica. Fornecedor também é pessoa física. Consumidor, por equiparação, são aqueles que não têm nenhuma relação. São aqueles que não têm nenhuma relação. Muito bem, palmas para você que cantou comigo. E fica tranquilo, se as pessoas não estiverem entendendo nada na tua casa, tá tudo certo. O importante é o aprendizado aqui. Então, primeira questão, check-in, né? Resolvemos aqui, tudo certo. Segunda questão que nós temos aqui no nosso simulado, que trabalha o conceito de garantia legal versus garantia contratual. Professor, que bicho estranho é esse? É mais simples do que tu imagina. Garantia legal é aquela que decorre de lei, super legal. A garantia contratual é aquela que decorre do contrato entre as partes, ou seja, do próprio fornecedor de produto. Ele vai te dar, no caso ao consumidor, vai dar ao consumidor a garantia contratual, ou seja, uma garantia estendida com relação a isso. Nós temos alguns meandros também que são importantes nós sabermos sobre essa garantia contratual, mas a nossa questão, veja bem, ela trabalha sobre a garantia legal. Então, o que é a garantia legal? Nada mais é daquele prazo de 30 dias para que o consumidor ele venha a reclamar por qualquer problema no produto, por uma questão de vício, para os bens não duráveis, e 90 dias para os bens e produtos duráveis. O que é um produto não durável? Imagina essa garrafa de água, ela tem um produto, né? Ela é um produto. Então você, ao consumir toda essa água, você não pode mais tomar novamente, porque você consumiu essa água de uma única forma, então acabou, né? Ela perdeu o seu propósito, digamos assim. Depois que não tiver mais água aqui, essa água que está aqui, que você adquiriu ela, acabou. Simplesmente você não consegue mais reutilizar ela, digamos assim. Então é um produto não durável, nós temos o prazo de 30 dias para que o consumidor ele venha a reclamar por qualquer defeito, né, que exista naquele produto. O que é um produto durável? O que é considerado um produto durável? Uma caneta é considerado um produto durável. O computador que você está utilizando
ele é considerado um produto durável. Você estar tendo um carro é considerado um produto durável. Então, tudo aquilo que você pode reutilizar diversas vezes, por exemplo, uma cadeira, você pode sentar nela diversas vezes, durante muitos e muitos anos, que ela não vai perder a finalidade dela enquanto produto. Ou seja, você está acomodado para que você sente na cadeira. Então, isso é uma característica, né, de um produto durável. Ou seja, então, nesse caso, nós temos 30 dias para produtos, né, bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Essa é a garantia legal. É isso que o CDC ele dá para o consumidor para que ele possa resolver os seus problemas. Na nossa aula, nós vamos verificar que existe, né, uma diferença entre o defeito e o vício. Mas aqui nós estamos falando somente do vício, então somente de casos onde o consumidor identificou o problema e realizou, no caso, reclamou para o fornecedor de produto, dizendo assim, olha, nesse contexto aqui, determinada televisão, por exemplo, deu um problema, então eu preciso resolver esse problema. Tá certo? A garantia legal, ela decorre de lei, está positivado no nosso CDC. A garantia contratual, existe um regramento no próprio CDC, mas que quem vai determinar o tamanho dessa garantia e a extensão dela é o próprio fornecedor de produto. Então, ele tem que ser entregue de forma expressa. Já a garantia legal, ela decorre de lei. Tá certo? Então, vamos para a nossa alternativa A. Espero que você tenha entendido isso. Essa diferença entre a garantia legal e a garantia contratual. Alternativa A. Depende de termo expresso, só podendo ocorrer a exoneração contratual do fornecedor em determinadas hipóteses legais. Olha que interessante, nem vou me debruçar muito nessa questão das hipóteses legais. Mas onde é que está o primeiro erro que você vê a alternativa e já sabe os conceitos, né, para que você possa resolver esse problema? Depende de termo expresso. Gente, a gente está falando de garantia legal, aqui decorre de lei. Depende de termo expresso? Não, porque ela decorre de lei, ou seja, não adianta o fornecedor, ele pode até te entregar um termo expresso e dizer assim, olha, você tem um prazo de 90 dias para reclamar sobre eventual defeito nessa televisão. Mas isso ele não está te dando nada, ele está cumprindo com o CDC. Ah, professor, então quer dizer que se eu comprar na loja e não receber contrato nenhum, documento nenhum, está tudo certo? Se você tiver a nota fiscal, você pode sim reclamar desse defeito que tem, defeito não, desse problema, né, desse vício que tem na televisão. Então, com essa situação, ela decorre de lei, essa situação. Tá certo? Então, você não precisa de termo expresso para isso. Depende de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Mais uma vez, depende de termo expresso. Errado. Não depende de termo expresso. Então, a garantia legal, ela decorre de lei. Estou falando isso para você encucar mesmo na cabeça e não esquecer com relação a isso. Tá certo? Vedada a exoneração contratual do fornecedor. Então, nesse contexto, aqui, via de regra, está certo, né? Não pode haver a exoneração contratual do fornecedor. Independe de termo expresso, olha que interessante, independe, ou seja, não precisa de termo expresso. Vedada a exoneração contratual do fornecedor. Perfeito. A questão C, vou marcar um xizinho aqui, é a nossa alternativa correta. Alternativa D, independe de termo expresso, podendo ocorrer a exoneração contratual do fornecedor. Então, nesse caso, está errado essa segunda parte.
podendo ocorrer, na verdade não pode, né, ocorrer a exoneração do fornecedor. Ok? A alternativa E depende de termo expresso e complementa a garantia contratual conferida pelo fornecedor. Olha que interessante isso. Depende de termo expresso. Errado. Não depende de termo expresso. Porém, olha a informação que ela nos traz aqui no decorrer dessa alternativa. Complementa a garantia contratual conferida pelo fornecedor. Poxa vida, se a alternativa está me dando essa questão, está me dando essa possibilidade de explicar essa matéria para ti, eu vou te explicar. Então, assim, temos a garantia legal, que ela decorre de lei, e a contratual, que ela tem que ser entregue mediante termo expresso. Só que a garantia complementar, ela soma-se à garantia legal. Isso significa que quando você vai na loja para você comprar uma televisão, estou dando um exemplo de uma televisão aqui, e você recebe ali no manual e recebe no contrato que é entregue para você, dizendo, no termo que é entregue para você, dizendo assim, olha, você tem garantia de 1 ano. Cuida muito bem quando você sabe que você tem garantia de 1 ano. Por quê? Porque nós já sabemos que a garantia legal, ela vai ser somar a contratual. Então, nesse caso, o fornecedor está nos dando a garantia de 1 ano. O que ocorre nesse 1 ano? Nós temos o período aqui de 365 dias. Ok? Então, só tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes é dito que você tem 1 ano de garantia, porém, ao lado desse 1 ano, você já deve ter visto isso, existe um parêntese que é posto da seguinte forma, 275 dias mais 90 dias. Aí, o que significa isso? 275 dias nós temos a garantia contratual. Já os 90 decorre de lei, é a garantia legal. Tá certo? Ah, professor, mas não tem o parênteses. Bom, daí nesse caso, se fala que você vai ter 1 ano. Nossa, esse meu 1 ficou muito estranho. Se você vai ter 1 ano. Vamos começar do zero. 1 ano, tá? De garantia. Significa que você vai ter 365 dias mais 90. Então, se não trouxer, entre parênteses, nessa primeira aqui, está entre parênteses, nessa informação que existe no contrato, né, no termo de garantia expresso, está escrito 1 ano, não está entre parênteses. Então, não estando entre parênteses, te informa que você tem 1 ano de garantia. Você pega o termo expresso e olha assim, você tem 1 ano. Poxa vida, a gente já sabe que vai ter 1 ano, né, 12 meses mais 90 dias, que representam, no caso, 3 meses, né, essa garantia. Tá certo? E nós temos, para a gente finalizar essa nossa correção... tu achou que a gente não ia trabalhar também uma música? Gente, quem é chique ser brega. Então, nesse caso, nós temos Reginaldo Rossi, que nos fez uma música exatamente falando sobre a garantia complementar. Então, fica ligadinho aí. Eu vou falar para você somente o coro, para que você fixe o coro. O resto é importante que você saiba, mas talvez você esteja sem a letra. Então, fixa no coro que vai dar tudo certo. A garantia é complementar, com termo expresso para me entregar. Se não for assim, não valerá. Essa é a regra do CDC, essa regra tem que valer. Se não estiver entre parênteses, vai somar com a legal. Se você tiver em mente essas músicas que nós estamos trabalhando na hora da tua prova, ela vai te dar o conceito esperto para que você venha a acertar a questão. E aí você, nesse caso, já poderia acertar essa questão somente com essa música. Música que Reginaldo Rossi fez sucesso, né? Eu só conheço Garçom. Então não vamos ter outras músicas além de Reginaldo Rossi aqui.
Juiz, 90, 30 dias é garantia legal, mas também tem a contratual, que é a liberdade do fornecedor. Juiz, no foro todo mundo é igual, esse não é um caso banal, então preste atenção, por favor. A garantia é complementar, com termo expresso pra me entregar. Se não for assim, não valerá. Essa é a regra do CDC, essa regra tem que valer. Se tiver entre parênteses, vai somar com a legal. Vamos cantar de novo. A garantia é complementar, com termo expresso pra me entregar. Se não for assim, não valerá. Essa é a regra do CDC, essa regra tem que valer. Se tiver entre parênteses, vai somar com a legal. Muito bem, e assim nós encerramos a nossa revisão, a nossa correção desse conteúdo, dessas duas questões. Então, me adiciona nas redes sociais, quero te conhecer, vamos ter um contato maior também. Me adiciona no Instagram, chamado @advogadoatuante. Tá certo? Sucesso na tua prova, te desejo sempre o melhor, estuda, foca aí, que vai dar tudo certo. Já deu certo, tá bom? Sucesso sempre!